aconteça, passe no comando do São Paulo, Arnaldo? Para mim é evidente. Não só esse jogo, mas também outro jogo com o time principal, como contra o Mirassol. A questão é que depois do Mirassol começou o burburinho. Na própria coletiva do jogo do Mirassol, o fator Rian, né? Que o São Paulo conseguiu transformar o título da Copinha, o São Paulino, numa coisa desagradável, em vez de uma coisa agradável. É coisa incrível isso. Aliás, o São Paulino também teve um final de semana mágico uma semana mágica nessa temporada, como na temporada passada, Copinha e 3 no Corinthians no mesmo final de semana. Sabe o que acontece, Éder? Eu acho que vai além. Eu gostei bastante, estava no estádio e me surpreendi com São Paulo e Corinthians. Sinceramente, ganhou todas as partidas, de todas as formas possíveis, de todos os times desde o ano passado, só não ganhou do São Paulo do Zubeldia. O São Paulo ganhou as duas. E ganhou bem do Corinthians. Não é que o São Paulo ganhou do Corinthians, o São Paulo ganhou jogando bem contra o Corinthians, como se o quarteto já se conhecesse há algum tempo. Como se o Oscar já jogasse no São Paulo há algum tempo, como se o Enzo Dias passasse todo dia pela lateral esquerda, e assim por diante. O São Paulo ganhou bem do Corinthians. O São Paulo ganhou bem do Mirassol. Ah, o quarteto é perfeito? Não é. O quarteto, como disse até o Zubeldia depois do jogo com o Mirassol, ele proporciona muito mais volume ofensivo e tem fragilidade defensiva, elementar, né? É essa a questão do quarteto. Mas, para mim, a discussão ela vai além de alguns bons sinais nessa temporada, que tivemos, para mim, com o time principal, mais do que sinais ruins. Parece que a temporada a gente só teve os jogos com jogadores a mais. Aliás, essa é uma boa discussão para depois. Fiquei pegando jogos de qualquer time com um jogador a mais, sendo ele forte ou não. Por exemplo, a final da Libertadores. Como se fosse uma coisa maravilhosa. Você tem um jogador a mais desde os 30 segundos de jogo e você não consegue furar o bloqueio do adversário. Depende. Ah, você cruza 500 bolas. É a única forma de furar um bloqueio atual. Hoje você não tem um espaço para jogar. Ninguém se expõe com um jogador a menos. Tem as suas dificuldades. O time foi péssimo contra o Bragantino e a Inter de Limeira também. Mas mais do que o sinal contra o Corinthians, a outra boa exibição contra o Mirassol, alguns lampejos contra o Santos, para mim tem uma grande questão nessa discussão sobre a permanência ou não do Zubeldia. Não entenderam até agora, e é preciso alertar o torcedor do São Paulo de que temporada nós estamos falando. Não contaram para o torcedor do São Paulo que o elenco do São Paulo foi reduzido de 18 jogadores para a entrada de 4. Saem 18, entram 4. Não contaram, e o Ilcinho reformou o estúdio dele, que ele também está sob o FIDIC, e eu também estou sob o FIDIC, que o São Paulo não tem $1 milhão para dar para o Thiago Mendes vir jogar no São Paulo. O São Paulo não tem dinheiro. O São Paulo não tem jogador. O São Paulo não tem poder de investimento. O elenco do São Paulo é só o time reserva do São Paulo hoje e o time reserva do São Paulo do ano passado, para fazer o tal rodízio. Gente, não tem. Aí vamos na questão do Renan. Pode pegar o ilustre, traga Pepe Guardiola, Klopp, etc e tal, que ele vai ter dificuldade com esse elenco do São Paulo. O São Paulo tem um time titular interessante, com falhas, velho, né? Os 2 jogadores titulares do São Paulo com menos de 30 anos são 2, Alan Franco e Pablo, só, e um banco de reservas fraco, com garotos que ainda não estão prontos. Os caras queriam colocar o Rian Francisco no lugar do Caleri para jogar. Não dá, ainda não dá. Os garotos podem até, com o passar do tempo, e eles estão entrando, né, em alguns momentos, ocuparem o lugar dos reservas e tal. Essa é a tese, esse é o plano para um time que não tem dinheiro. Se o São Paulo tivesse dinheiro, ele não venderia o Michel, o Nestor, o Rato, o blá, blá. Os caras não entenderam o ano que o São Paulo está disputando. Com quem o São Paulo está disputando? A galera está achando que o São Paulo está disputando com o Flamengo, com o Corinthians. Pega o banco do Corinthians. O time do Corinthians. Então, eu acho que o torcedor do São Paulo perdeu um pouco a noção do que está trabalhando. Talvez ele tenha se cansado, e foi ele o grande exemplo,
nesses últimos anos e levar o time nas costas. Só que pelo menos por mais um ano ele vai ter que levar o time nas costas. Dinheiro não vai ter, é menos dinheiro que o Cruzeiro, que o Bahia, que o Botafogo. Outro dia lá saiu, né, o quadro dos 20 clubes da Série A. Investimentos em jogadores direitos federativos de 2025. São Paulo, 0. É o último. Não tem dinheiro. Como diria Márcio Braga, ex-presidente do Flamengo, não tem dinheiro. Não tendo dinheiro, é muito melhor a continuidade de um treinador, com todas as questões, e o Wilson e o Renan falaram, discussões, debates, todo mundo também vai trabalhando um pouco mais, melhor. Por exemplo, jogar em casa. A Shakira tá lá, minha filha tá indo, já deu uns peteleco nela. A Shakira tá lá, o São Paulo tá jogando em Brasília. Quando o São Paulo jogou no estádio dele esse ano, foram 3 vitórias, não foram? São detalhes para um time fraco. Para um time fraco. E a necessidade de evidenciar é que não é porque o São Paulo tem jogadores que passaram pela seleção brasileira na Copa de 2014, então não sei o que o São Paulo é um time forte. Não é. O time forte do São Paulo, com o quarteto, teve coisas interessantes nessa temporada e também as fragilidades que podem ser trabalhadas. Agora, recomeçar do zero, para mim, me parece uma estupidez tamanha, que eu não tenho nem como classificar isso. Para um treinador de futebol, ou a direção do São Paulo chegava no final do ano, dezembro, olha, não gostamos, não é essa a nossa ideia, não é o Juventude não quer mudar, e começa desde os Estados Unidos com outro santo lá, ou aguenta um tempo e tenta corrigir rotas. Não existe isso. O exemplo para o São Paulo é o Palmeiras no início do Abel. Né? O Abel poderia falar lá naquele momento, tem um plano, perder para o São Paulo, salvar o São Paulo do rebaixamento, porque ele tinha um título lá, mas o Abel já estava há 3 anos. Então é necessário um pouco de paciência e a noção de que o São Paulo não é mais o tricampeão brasileiro de pontos corridos, não é mais o campeão da Libertadores, não é mais o tricampeão mundial neste momento, sobretudo neste ano. Esse ano é tão fundamental para o São Paulo, o ano do Fidic, do Wilsinho, que as pessoas precisam entender que esse ano é passinho curto. Porque senão, Éder, a disputa não é para ser o melhor time do Brasil, é para não cair no brasileiro. A gente sabe disso. Com esse elenco curto, é isso. Nós sabemos, cara. Essa questão do Zubeldia colocar titulares, reservas, com uma ou outra lesão, a gente já tá vendo que tá tendo algum problema. Hoje uma lesão do Luiz Gustavo acabou com o plano. O Eric já era dúvida. O Eric já era dúvida pro jogo de hoje, já não sabia quem ia jogar, ia ter que puxar o Lucas Ferreira, ou ia ter que mudar o esquema. O Ferreirinha jogou o último jogo, ia ter que jogar de novo. Então, assim, dá pra ver que o elenco é curto. Só registrar o superchat do Álvaro Cardoso, que ele fala, em quase um ano o técnico não experimentou, em 2 jogos consecutivos, o time com 3 zagueiros ou com losango no meio. É inadmissível, até porque tem jogadores para isso. Mas aí, Álvaro, eu acho que é uma escolha do próprio treinador, não é por isso que faz ele ser melhor ou pior, acho que é o estilo, né? Se de repente vai trazer um técnico aí que quer jogar assim com 3 zagueiros, e aí ele não vai testar a linha de 4 atrás, e aí a gente também vai criticar porque ele não testou a linha de 4. Acho que é estilo, cada técnico tem o seu estilo. Tudo bem, sei que o São Paulo tem uma tradição com 3 zagueiros, mas nesse momento eu acho que não é o esquema que o Zubeldia pretende. Nós amamos, mas quantos laterais o Zubeldia teve em mãos em quase um ano de trabalho? Não teve lateral nas mãos para jogar com 3 zagueiros. Tinha o Wellington, coitado, só ele. E na direita o Igor ficou um pouco, a Rafinha não é ala. E esse ano é a mesma coisa, chegaram 2 laterais agora. Jogar com 3 zagueiros sem lateral, nem o Sim joga na ala. Como é que vai jogar eu na ala de esquerda? Né? Adoramos, mas não tem ala. Deixa eu registrar o Pedro Costa também, que mandou um superchat aqui, falando, dito tudo isso, se o time não ganhar de 10-0 hoje e 2-0 no Allianz, o Casares na segunda vem dizer que ele está prestigiado e na segunda rodada do Brasileirão 2025 anunciam o Milito como novo técnico e o Milton Cruz até ele assumir. Não vou falar que é impossível, Pedro Costa, porque a gente já viu esse cenário acontecer. Então não vou te falar que é impossível, não. E aí ele mandou um outro superchat aqui falando, com folga,
que isso aí vai acontecer com fogos e festa por parte do Wilsinho, do Renan, e ele cita aqui o Hernan e o Ivan Drago, entre outros, que vão até Buenos Aires levar o Zuba embora. Não é bem assim, né, amigos? Calma. Fala aí, Renan. Tá mutado, Tá acho, mutado, Renan. tá mutado, tá mutado. Tô mutado? Não tô, não. Tá, Fala. Não. Agora pode falar. Tava. Não, mas eu nem mexi aqui. Ó, detalhe. É bom que o Zubeldia saiba que é o seguinte: dois detalhes muito importantes do futebol brasileiro. Primeiro, torcida não tem paciência. Até concordo com o Arnaldo, mas torcida não tem paciência. Não interessa se é paulista, não interessa. Torcida não tem paciência. O segundo detalhe do futebol brasileiro é que diretoria não tem convicção de planejamento. Não é de São Paulo, de todos. Então eles não vão sofrer pressão de torcida organizada. Enquanto a torcida organizada estiver segurando o refrão dele, beleza. É bom que ele saiba disso. Que ele chega na coletiva, juveniles, não sei o quê, isso, aquilo, é paciência. Não. Ele tem que saber que ele tem que ganhar jogo. Não interessa se é bem ou se é mal, ele tem que ganhar jogo. Porque senão vai acabar a paciência da torcida e a diretoria não vai comprar briga. Né? Nego vai levar ele até o aeroporto. Você pode ter certeza disso. Isso é bom que ele saiba. Isso é bom que ele tenha em mente. Eu não sei o que a diretoria está falando para ele, mas é bom que ele saiba que essa diretoria que está falando para ele não vai segurar o refrão dele. Se a organizada meter pressão, eles não vão comprar essa briga. O Arnaldo sabe disso muito melhor do que eu. Sem dúvida. O Renan, aproveitando a sua opinião sobre esse esquema dos meu dia de rodar titulares, reservas nesse início de temporada, e essa reflexão que o Arnaldo iniciou pra gente, do elenco ser curto, né? E aí eu adiciono um fator que aí eu quero que você e que o Wilsinho completem. O quarteto não tem reserva, né? Porque para você colocar disso. O Ferreirinha, você muda o esquema. Você não tem quarteto. Você coloca o Eric do outro lado, você muda o esquema. Você não tem um reserva hoje. Quem diria? Você não tem um reserva hoje para fazer o que o Luciano faz e para fazer o que o Oscar faz. Você não tem reserva para essas duas posições. Você tem que mudar o esquema quando você joga com o time reserva. E aí, jogando com dois esquemas distintos, é mais difícil, imagino, conseguir desempenho bom com o time titular e com o time reserva. Ou não? Bom, se você está falando de posição, pode até ser. Agora, para substituir o Lucas, aí não tem quase time nenhum do Brasil. Ah, então, não. Mas tudo bem. Posição, tudo bem. Pode ser a do Oscar, a do Luciano. Beleza. Agora, o jogador, a gente... Vamos voltar sem develo, Arnaldo. Porque se Lucas machucar... a gente acendia a vela no passado, acho que era para o Wellington. Pro Wellington. Imagina, agora tem umas 50 velas aí. Então, vamos voltar sem develo. Se machucar Lucas, se machucar o Oscar... o nível técnico do time cai drasticamente. Né? Então, a gente tem que também ter consciência disso, e por isso também que ele faz esse revezamento no começo da temporada. 2 por 1 ele estava fazendo, certo? Joga 2, descansa 1, né? E na minha forma de ver, corretamente. Né? Todos os times estavam fazendo isso. Uns impactam de um jeito, dependendo do resultado, outros de outro. O Palmeiras também sofre pressão por causa disso. Então, o Palmeiras está complicada a situação do Palmeiras para a classificação. Então, sofre a pressão por causa disso, mas tem que fazer, não tem jeito. Pré-temporada de 8 dias. Por isso que a gente vê futebol na Europa. Eu estava assistindo o jogo da Liga Europa agora. Os caras jogam numa intensidade. Os caras têm... O Wilson pode falar melhor. Os caras têm 1 mês de férias completos, 1 mês de pré-temporada completos para atrapalhar a parte física, aí vem com vários jogos de pré-temporada, para o cara ir ganhando ritmo de jogo. Os jogadores aqui no Brasil, eles vão ganhando ritmo de jogo em jogos oficiais. Então, é complicado para o treinador. E nesse ponto de vista, eu entendo o Zubeldia. Ele tem que revezar mesmo, preparar o time para os jogos, na teoria, mais importantes, mais difíceis, que na minha avaliação, a gente até conversou na live do canal do Arnaldo do Tirone, né? Qual seria a minha estratégia de colocar o time titular contra o Red Bull no sábado, naquele sábado, 2 jogos de time reserva, né? Para preparar o time para o fim de semana seguinte, que é o próximo, contra o Palmeiras, né? Essa teria sido a minha estratégia, né? Não foi a dele, ele tem o planejamento dele e tá tudo certo. Agora, o que está muito claro nesse começo de temporada, e é uma preocupação a médio e longo prazo, é a diferença dos 2 times.
A diferença de qualidade dos dois times. Isso preocupa ali para frente. O Flamengo. Eu tenho uma pergunta, Renan. Posso fazer uma pergunta para você? Claro. Essa é para você. Agora vamos lá. Se o elenco está menor, teoricamente ele consegue treinar um padrão do time melhor, porque tem menos gente, ele consegue desenvolver um padrão igual para todos. Se o elenco está menor e ele tecnicamente definiu que o quarteto é titular, teoricamente ele não teria que treinar o reserva para quando faltar alguém no primeiro, o cara tá adaptado ao sistema? Na teoria, perfeitamente, sim. Mas e a característica do jogador? Quem Tudo tem a característica do Oscar? Mas aí ele adapta. Mas aí a gente adapta a estratégia. Porque, assim, o Oscar não tem a intensidade do Ferreira, mas o Ferreira não tem a criação do Oscar. Logo, com o Ferreira, meu time fica mais agressivo. Com o Oscar, eu retenho mais a bola. Aí é o trampo dele, não é o meu. Tá certo, eu concordo com você, mas não adianta, porque o Ferreira nunca vai fazer o que o Oscar faz, que é jogar pela parte central do campo. O Ferreira, ele joga aberto. Ele joga aberto pela esquerda. Só que o Oscar nunca vai recompor como o Ferreira, concorda? Não, tudo bem, por isso que ele não vai conseguir, sim, trabalhar os dois times, na minha opinião, do mesmo jeito, por causa das características dos jogadores. Se ele tivesse outro meia, estavam falando do Rodriguinho, que o Rodriguinho entrou bem no jogo contra a Portuguesa. Estava falando dele numa possível substituto do Oscar. Daí ele estava machucado, não pôde jogar o último, jogou o menino Alves, né? Que é um outro meia. E é meia clássico, camisa 10. O Rodriguinho também é um meia clássico. Quando ele coloca o Ferreira, quando não tem o Oscar, para mim muda totalmente a característica do time. Então, Justo, mas esse é o ponto. A partir do momento que o time tem um padrão, eu não quero que o Ferreira crie como Oscar. Eu quero que ele execute a função da posição. Se ele tem um padrão e coloca isso... Não, o Oscar, ele pede pro Oscar parar de flutuar contra o Mirassol. Contra o Mirassol e contra o Red Bull, o Oscar não sai da ponta esquerda. É como ponta. Logo, o Ferreira consegue não ter a mesma qualidade de jogo. Contra o Mirassol, não saiu da esquerda? Não. Jogando muito pelo meio. Ele fez uma tabela. Contra o Mirassol. Com o Lucas. Ele fez uma tabela com o Lucas na direita. Comparado com o jogo do Corinthians e o Santos, o Mirassol ele mal sai da ponta esquerda. Tanto é que no primeiro tempo ele cruza umas 3, 4 bolas que ele não flutua. Perfeito, mas aí eu acho que aconteceu com o Mirassol o que tinha acontecido com o Santos. E o Corinthians não foi capaz de explorar. O Santos e o Mirassol jogaram com dupla em cima do lateral esquerdo, incomodando o São Paulo. O Corinthians não foi capaz de fazer isso. O Santos ganhou o jogo por ali, 2 em cima do Enzo Dias. O Corinthians não tem quase, né? Sim, agora, sim, mas eu acho que isso tudo... Cara, são 8 jogos na temporada. E o Ferreirinha jogou de titular contra a Inter no lugar do Luciano e o time funcionou pior. Pior. Né? Só que ele executa a mesma função do Luciano. Esse é o ponto. Não. Exatamente. Não, então ele não joga no lugar do Luciano. Foi um 4-2-3-1 clássico contra a Inter. Sim. Que é o esquema do ano passado. O virou meia. Isso. E não funcionou. Não funcionou, quer dizer, funcionou pior, né? Não ficou mais previsível, com menos troca, com menos jogo pelo centro, né? E assim, o Ferreirinha hoje seria o 12º jogador do São Paulo. É por isso que eu falo que o São Paulo, campeão da Copa do Brasil, tinha como titulares o Nestor e o Rato. Se você no banco você tinha o Michel, o Ferreirinha, o Ferreirão, era muito mais fácil de substituir, porque você tinha mais volume no banco, qualidade, simplesmente qualidade, técnica, tática. O elenco de hoje, em termos de... O Ferreirinha, para mim, não é um jogador como foi o ano passado por necessidade e respondeu. Sou obrigado a dar uma mão palmatória, porque eu não gosto do tipo de jogo que ele utiliza, só gosto do tipo de jogo que ele faz quando você tem espaço, quando você tem a vitória, quando você tem o contra-ataque, como foi contra o Mirassol, você está com 2 contra 1, 2-1 para você, o time deles vai, e aí eu vou jogar nas costas, vou recompor e vou ganhar no contra-ataque para fazer 4-1. Foi o que aconteceu contra o Mirassol. Apertou, o Oscar tomou 1 nas costas, sai Luciano, entra Ferreirinha, 4-1. E a galera começou a chiar ainda, que queria o Rian e não queria o Ferreirinha. Cara,
Para você colocar um volante nesse time, com o Luiz Gustavo machucado, ou um jogador de meio, como estão pedindo, não tem no banco, não tem. Ou os meninos vão pular etapas, se mostrar melhores do que eles são hoje, e a maioria tem 18, não tem 20, o Alves tem até 20, tem um pouco mais de traquejo, físico, já tem um pouco... Ou vai ser difícil. Agora, esse plano não é o do Zuba. O plano 2000, e o São Paulo não apresenta as credenciais, o plano 2025 FIDIC, investimento zero, é São Paulo Futebol Clube. Né? E assim como eu vi outros momentos em que o São Paulo teve planos de necessidade, e aí o Renan tem total razão, pode ser o Zuba, Vadão, outros técnicos, Cilinho mesmo, que aí você não tem dinheiro, cara, nós vamos com esse negócio aqui mesmo. O Cilinho foi assim no começo, e o Vadão tinha que botar lá o Kaká, porque não tinha jogador. Não era o Kaká, era o Harrison, era o outro tal, e o Kaká atropelou. Tem momentos que... Mas os caras são jogar aberto com o torcedor. Porque o torcedor do São Paulo tá achando que ele tem o time da Copa de 2014 e que tem que jogar pra cacete. E não tem time pra jogar pra cacete. Simplesmente não tem jogador. Não tem jogador. Então é acender vela pros jogadores que tem e tem jogadores de determinado setor. Não estava todo mundo encantado com o Bobadilha, com o Marcos Antônio, sobretudo? O Marcos Antônio vai ter dificuldade de jogar no futebol brasileiro, cara. Ele não ataca e não defende. Ele não avança, ele só tem um jogo lateral, vai ter dificuldade. Já jogou em triângulo com a Portuguesa. Jogou de segundo, jogou de primeiro, né? Então, assim, o São Paulo... A Portuguesa ele estava mais liberado, né? Ele era o que... Liberado, tinha mais liberdade. Santilongo, ele, Bobadilha, jogou triângulo, aí não tem mais o Santilongo, tá devolvendo. A janela, vamos lá, a janela passada do São Paulo foi Jamal Lewis e Santilongo, sem o consentimento do treinador. A janela atual foram 4 jogadores livres no mercado sem pagamento de direito federativo. Esse é o São Paulo atual e tudo bem. Tudo bem, porque dá para entender a necessidade. Eu sou mais o São Paulo tentando fazer isso do que o Corinthians sem saber o que vai dar isso aí. Pode vir daqui a pouco uma Itacumbi quebrar o Corinthians no meio. A gente não sabe.